Quarta Literária e hoje nós vamos analisar o conto Natal na Barca de Lígia Fagundes Telles, grande escritora. Inclusive aqui na nossa Quarta Literária nós já fizemos uma análise de um conto dela chamado Venha Ver o Pôr do Sol. Então se você não conferiu essa live, vai lá no feed, vai lá no nosso canal do YouTube que você vai ter essa análise que nós fizemos sobre um conto dessa autora. Bom, Lígia Fagundes Telles, ela é premiadíssima, muito reconhecida como escritora. Sempre trabalhou a questão dessa atmosfera de mistério, dessa ideia mesmo da complexidade, né, psicológica desses personagens. E é sobre esse fluxo da consciência, sobre esse monólogo interior que nós vamos comentar hoje, especificamente em relação a esse conto. É um conto realmente desafiante, que apresenta várias nuances. Posso até dizer que eu poderia fazer mais de uma live sobre ele, mas eu vou tentar sintetizar ao máximo as principais informações para que a gente possa ter uma ideia geral do que é tratado nesse conto e da sua importância em termos da ideia que a gente da interpretação, do seu componente alegórico, né, dessa ideia do fluxo da consciência, né, desse posicionamento dos personagens, enfim, tem muita coisa pra gente comentar. Então, se você está assistindo agora o vídeo gravado no YouTube, não esquece de dar seu like, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações e também você pode ajudar fazendo o seguinte, se inscrevendo. Sim, me ajude, né, a aumentar a nossa comunidade de leitores proficientes. É um projeto muito importante para a gente cada vez mais... Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Cada vez mais a gente conseguir disseminar e realmente fazer com que as pessoas tenham mais oportunidades e mais acesso à leitura. Então, eu vou começar fazendo algumas considerações a respeito desse conto em específico, principalmente no que diz respeito à premiação desse conto. Esse conto Natal na Barca, ele fez parte inicialmente de uma coletânea de 15 que foram publicados pela autora, contos inclusive escolhidos por ela. E o interessante é que ele ganha um prêmio, esse livro, que foi intitulado como sendo... deixa eu achar, Histórias Escolhidas, era esse o nome da primeira publicação. Boa noite, Helene, seja bem-vinda. Histórias Escolhidas. Ele ganhou um prêmio da Melhoramentos, né? E também do Círculo de Leitura. O que vai acontecer? Algum tempo depois, Lígia Fagundes Telles, ela pegou os contos de 1949, que ela escreveu, até 1969, fez uma seleção e houve uma publicação do livro chamado Antes do Baile Verde, em 1970. Nessa coletânea de contos, estariam os contos que ela considerou que deveriam ser publicados, justamente porque tinham um trabalho mais bem acabado, que pertencia a uma forma de escrever da parte dela que era muito mais madura. Então ela seleciona esses contos em Antes do Baile Verde e realmente é um livro de grande sucesso até os dias atuais. São vários contos que tratam da questão das relações humanas, das relações familiares, principalmente. Então, esse conto Antes do Baile Verde, que também tem um conto que é chamado Antes do Baile Verde, ele intitula o nome da coletânea, mas é justamente nesta obra que a gente vai encontrar Natal na Barca. Então vamos falar um pouquinho sobre essa ideia que a gente tem do Natal, né? Quando a gente pensa em Natal, a gente pensa sempre em celebração, em festa, no nascimento de Cristo. A gente já tem algumas informações que são construídas dentro do nosso universo simbólico, ou seja, quando a gente vai se estabelecendo como ser social, a gente já vai entendendo essas palavras, né? Percebendo essas simbologias, e isso acaba nos influenciando a ter um entendimento prévio a respeito de algo que se refere a essa palavra em específico. No caso desse conto, eu vou fazer um breve resumo. Fala sobre uma barca, né, que leva 4 viajantes. É um lugar sombrio, de ambientação bem misteriosa. A gente vai perceber que só tem um velho bêbado, uma mulher, que é a narradora do conto, e tem uma outra mulher com um filho muito pequeno, com menos de 1 ano. Então, é durante essa travessia, né, que está ali nesse rio, que é considerado como água gelada, um lugar escuro, né, que essa personagem, a narradora, passa a estabelecer um diálogo com esta mulher que acompanha o filho. E durante esse diálogo, a gente vai perceber que algumas transformações vão acontecendo. Ou seja, esta mulher, que inicialmente no conto
passa por esse percurso, né, até chegar ao seu destino esperado, ela se surpreende com a capacidade de resiliência, de transformação, de fé e de esperança dessa mulher que tem um filho. Então, para a gente entender melhor como é que acontece, ela inicialmente até que não tem muita vontade assim de conversar. Eles estavam ali como pessoas vivas, porém como se fossem mortos. Inclusive, essa ideia da travessia foi muito, vamos dizer assim, colocada em textos literários, né, que trabalha essa questão do mítico, porque a gente vai saber que alguns povos, como por exemplo a Irlanda, os vikings na parte norte, né, europeia, os egípcios também, quando tinham ali o deus Ra, que representava a luz solar, todos esses povos antigos, eles sempre privilegiavam essa ideia, ou tinham como figura mítica, esse passar pelo rio como sendo uma forma de também passar pela morte. E não sei se vocês lembram, acredito que vocês devem ter essa lembrança. Adriana, boa noite. Não sei se vocês... Eu acredito que vocês tenham essa lembrança da barca, né, de Caronte, né, que passa ali pelas águas, que levam essas almas até o inferno. Então, toda essa configuração da barca, ela também está atrelada a essa ideia, que é dessa travessia. E para o escritor, seria uma forma ou uma representação, né, de renovação, de travessia para a morte. Então, o que é que a gente vai observar em relação a isso? Esses 4 personagens, eles estão ali, dentro desta barca. Igualmente, tem esse ambiente do rio, e eles estão passando num ambiente ou numa atmosfera que é criada dentro do conto, que é de escuridão e de frio. E esses dados, essas informações, já nos remetem a essa ambientação de morte, né? Quando a gente pensa em morte, normalmente associamos a escuridão e a frieza. Então, não à toa, esses elementos já são empregados inicialmente nesse conto. Só que quando ela vai passando, né, ela toca na água, ela percebe que é gelada, e é a partir desse momento que ela começa a estabelecer um diálogo com a outra personagem que tem um bebezinho. Esse bebê está doente e o objetivo dela de estar ali naquela viagem, naquela travessia no rio, é procurar ajuda, né, médica para esse bebê. E aí elas começam a conversar. Nesta conversa, essa mulher que tem o bebê, ela começa a contar sobre todas as suas adversidades, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. E a narradora, ela começa a sentir que inicialmente ela não estava querendo nem muito papo, mas por uma questão assim, até de uma certa gentileza da parte dela, ela estabelece esse diálogo. Ela começa a ficar impressionada sobre como é que aquela mulher, né, com aquela figura ali, conseguiu passar por tantas adversidades na vida e ainda assim acreditar em Deus, ainda assim ter esperança, ainda assim ter fé. Por que ela se sente tão impactada com esse depoimento por parte da outra personagem? Porque ela justamente dentro do conto, ela é antagônica em termos desse posicionamento. Existia, pelo menos da parte dela, e a gente percebe isso por algumas marcas textuais, um certo esfriamento em relação a essa percepção de que ainda era preciso acreditar. A configuração dessa narradora é de alguém que procura um afastamento, um distanciamento das relações humanas, alguém individualista, alguém que prefere a solidão. E isso se contrapõe a toda aquela ideia, toda aquela percepção no que diz respeito à história daquela mulher com o bebê. Isso porque ela conta que teve um filho de 4 anos que acreditava que era mágico e que um dia ela disse para a mãe que eu vou voar, e ele acaba caindo de um muro. E nessa queda o menino acaba morrendo. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Nessa queda o menino acaba morrendo e isso é uma grande tragédia porque ela perde o filho dela. O que é que vai acontecer? Certo dia ela diz para a narradora que vai até uma praça. Ela estava tão angustiada e sofrendo tanto pela perda do filho que ela chega numa praça, senta num banco e ali ela fica pedindo que pelo menos fosse pela última vez que o menino, já que dizia que era mágico, aparecesse para ela por uma única vez para que ela pudesse abraçá-lo. E aí ela recorda que acaba dormindo no banco daquele banco ali no jardim,
e ela tem um sonho. E nesse sonho, ela vê que o menino, o filho dela, está brincando com o menino Jesus. E naquele momento ele para de brincar, olha para ela e se aproxima dela, que é a última vez que eles têm esse encontro. Só que ela fala daquilo como se fosse um momento que a gente vai até entender como se fosse uma espécie de epifania, né? Dessa ideia do sagrado, do divino ali, muito presente dentro da obra. Porque é como se de fato ela buscasse essa conexão com o divino para que ela pudesse ter um novo encontro com o filho, que mostra ou que é uma demonstração de muita fé, de espiritualidade, né? Dessa busca por essa conexão, mesmo ali totalmente perdida na dor da perda do filho. Então a gente já tem esse elemento, que é o fato da gente já saber que essa mulher, né, que estava acompanhando seu filho doente, bebê, ela já havia perdido um filho e tinha essa dor, né, essa frustração, esse sentimento de perda presente na sua vida. O que é que acontece depois? Ela começa a contar que o marido dela acabou reencontrando uma ex-namorada e abandona a casa para ficar com essa ex-namorada. Então, a gente tem uma segunda perda, que é a perda do marido. E por causa disso, ela precisa sair de casa e ela vai até morar com a mãe, né, morar de aluguel. Então, ela passa também, tem uma situação diferente, até em questão do que ela tinha como estabilidade quando casada, e agora tudo se modifica porque o marido a atrai, né, e a abandona, fica com a outra pessoa. Então, em meio a tantas desilusões, tantos sofrimentos, agora ela tem um bebezinho e ela precisa, esse bebê tá com muita febre, ele tá muito doente, e ela precisa atravessar esse rio, que ela até faz uma referência a Lucena, que eles estão saindo de Lucena, e ela precisa levar essa criança para que tenha os cuidados médicos necessários. E aí, interessante, porque a gente vai observando que como a alegoria no conto é bastante presente, a gente percebe o quanto a alegoria ela tem relação com a nossa, vamos dizer assim, a nossa capacidade de interpretação. Porque quando a gente começa a interpretar, tentar perceber qual é o simbólico nesse conto, o que esses personagens representam, qual é a visão de mundo da autora, o que ela quer nos fazer refletir quando traça esses caminhos e esses elementos para que a gente possa fazer a nossa avaliação, a nossa interpretação. A gente percebe que existe uma liberdade no que diz respeito ao interpretar, porque eu posso, por exemplo, ter uma percepção e você pode entender como sendo uma outra. E é interessante perceber que nesse conto em específico existe sim essa abertura para que você, de repente, possa fazer associações que podem ser um pouco diferentes da minha, mas eu já tinha falado até em outras lives aqui, que na interpretação a gente sim pode perceber, porque tem muito a ver também com a nossa bagagem, o nosso universo, né, de entendimento, de compreensão do mundo, que vai sim contribuir para a nossa análise, mas é importante o quanto existe um limiar entre aquilo que é real, que é o que é contado literalmente no texto, e aquilo que é a ideia ou o imaginário, ou aquilo que seria como se fosse uma espécie de algo surreal, né? Transcendental, porque na verdade é o transcender que existe dentro dessa configuração do conto, porque assim, eu leio, vejo que é um diálogo entre duas mulheres, essas mulheres estão no mesmo espaço, ambiente, né? Que seria essa barca, né? Uma barca inclusive colocada aqui como carcomida, essa barca que leva nessas águas gélidas, nesse ambiente de escuridão, mas isso é a minha visão ou a minha leitura, vamos dizer assim, literal do texto. O que é que isso, na verdade, quer nos apresentar? E aí é que a gente trabalha a questão da interpretação. É aí que a proficiência chega, né? Porque eu posso simplesmente ler o conto por ler, ter alguns elementos. Boa noite. Ter alguns elementos importantes nesse texto como um todo, mas quando eu passo a ter uma leitura proficiente, aí eu começo a entender o que simbolicamente esses elementos, desde a parte de ambientação, ao tempo da questão do tempo psicológico, cronológico, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, até a questão do comportamento dos personagens, quer nos oferecer enquanto uma leitura mais voltada para a proficiência, porque é nas entrelinhas, né,
que está o nosso grande desafio, está a nossa descoberta. Por isso que eu falo que aquele que interpreta é um detetive. Eu até já falei em outras lives aqui, gente, é como se o autor nos fosse dando pistas e nós, como bons detetives, vamos decodificando essas pistas e percebendo o significado mais profundo do texto. Então é algo que a gente precisa exercitar e essa prática é que faz com que cada vez mais a gente consiga ter um sentido mais aguçado no sentido desse compreender e desse revelar do texto. Então vamos lá, volta, a gente percebe aqui que o tempo, né, como o rio simbolicamente representa esse tempo, mesmo que impreciso, a gente não sabe quanto tempo elas passam do ponto inicial da travessia, né, com esse rio, até o outro ponto, que era o ponto de chegada. Quanto tempo? 1 hora? Mais de 1 hora? Minutos? A gente não tem como determinar, mas sabemos que na verdade é o rio, que é esse fio condutor que determina um determinado tempo, que para nós é muito mais fácil de perceber que houve sim esse início e esse fim, que é a chegada. Mas é esse rio que faz essa condução, né, que nos leva até lá. Deixa eu ver o que a Adriana colocou aqui. Andresa, esse texto também me lembrou do livro Inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Exatamente, Adriana. Eu até falei aqui que essa própria concepção, né, dessa questão do levar, do encanto das almas, da morte, né, tem um significado dentro dessa figura mítica, né, de povos que sempre criaram histórias voltadas para essa ideia dessa travessia. Inclusive, no Egito Antigo, né, que eu falei, fiz uma referência a esse deus Ra, que ele era a representação solar, da força do sol, né, da luminosidade, tem muita relação com e corresponde a essa ideia que a Lígia Fagundes Telles colocou aqui no texto. Por quê? Porque quando esse passar é de escuridão, mas existe uma metamorfose, existe uma transformação no que diz respeito às concepções, aos questionamentos interiores passados pela própria narradora. E aí, quando ela chega, já tem uma outra visão. Porque eles acreditavam, dentro dessa crença egípcia, que quando chegava, por exemplo, na parte oriente, quando esse deus, né, Ra, ele passava de um lugar até outro e chegava na parte ocidental, o que acontecia? Existia luz, ou seja, como se representasse, por exemplo, porque agora aqui é escuro, é noite, em outro lugar é um dia de sol, né? Seria esse entendimento mítico, né, de que existe um Deus que passa por essa sombra e chega até outro lugar para entregar essa luz, né? Mostrar essa luz. É bem interessante isso e como isso se reflete aqui também dentro do conto. Bem interessante, porque a gente vê que não é aleatório, né? Que o autor, ele busca suas fontes, ele recria, na verdade, situações anteriores. A gente não pode dizer que da mesma forma, mas busca alguns elementos que sim se complementam, né? Que são semelhantes. E pagava um óbolo, que era uma moeda ao barqueiro que vai fazer essa travessia no rio. É exatamente isso, né? Que tem aquela ideia da barca, né? A barca que leva as almas e que a pessoa devia pagar uma moeda, né? Para conseguir passar. Inclusive diz na história, né, que se a pessoa não tivesse a moeda, ficaria aprisionada ali no barco durante 100 anos. Eu acredito que seja isso, né, que ela passava muito tempo ali até conseguir chegar do outro lado, senão ela ficaria eternamente ali naquele meio no tormento, né, sem conseguir chegar até o outro lado. Então, assim, o que a gente percebe claramente? Existe no texto essa ideia de oposição da morte em relação à vida, e isso é claramente colocado dentro do texto, exatamente a intertextualidade. Essa ideia da intertextualidade, ela também perpassa pela concepção que a gente tem do nascimento de Cristo, do milagre, né? Só que esse milagre natalino, ele aparece aqui de uma forma diferenciada e buscando reflexões mais profundas, bem diferentes, por exemplo, daquilo que a gente entende como sendo esse Natal, né, comercial, muito voltado para a questão do consumo. Nada tem a ver com isso. Tem a ver muito com a questão da maneira como essa narradora ela
começa a refletir a respeito das suas próprias concepções, porque ela, mesmo que ela não queira e mesmo que ela não faça de forma consciente, ela começa a pensar o seguinte: como é com uma mulher que vive situações tão terríveis, de tanta dor, de tantas perdas, ela ainda assim acredita em Deus, ela tem fé. E quando a mulher pergunta: você acredita em Deus? E ela diz que sim. Esse dizer dela que acredita é muito fraco, né? E até a ideia, gente, que quando ela vai conversando e ali ela vai começando a questionar por que essa mulher acredita em Deus, porque ela ainda tem fé, tem esperança, coisa que ela não tinha. E ali a gente começa a perceber o quanto também acontece a compaixão por parte dela. Ela que queria esse distanciamento, que não queria esse contato, né? Essa relação humana, ela passa a sentir compaixão por aquela mulher. Né? A mulher a atrai no sentido de que ela é o oposto dela. Então seria ela a representação daquilo que morreu, de que não existe mais. E a mulher ainda seria, mesmo diante do caos, mesmo diante da escuridão, representaria sim essa chama de vida, né? Essa busca pela fé, por essa conexão com Deus, coisa que ela já não acreditava mais, né? Então, de repente, ela nem tenha vivido tantos desabores como no caso da mulher que levava o filho, mas e justamente por isso ela estava tão surpresa com o porquê dessa mulher acreditar tanto, mesmo tendo tido tantas perdas e mesmo tendo sofrido tanto. Então, o rio aqui ela aparece como esse fluxo contínuo, como essa imagem, né, de uma duração temporal imprecisa, mas que nos passa essa ideia. E a gente vai perceber também que esse Natal na barca representa aquilo que a gente diria que seria o regresso à vida. Ou seja, eu preciso passar por esse momento de reflexão, de escuridão, de isolamento, de dor, de repente de sofrimento, para que eu possa, do outro lado, regressar ou me reencontrar com uma possibilidade de vida totalmente diferente do início da minha viagem. Então, existem essas representações. Outro ponto que eu quero colocar aqui, que a Adriana pontuou, que é a questão da intertextualidade. A gente vê que existe uma alusão no conto, que é o nascimento de Cristo. A gente percebe essa ideia da ressurreição, mas também uma ressurreição que remete ao renascer de crenças e convicções perdidas. Por que isso acontece? Porque essa mulher, ela na verdade tinha desacreditado e ela passa a acreditar. Acho bem interessante uma parte do conto, quando ela levanta o chale da criança e ela entende que aquele menininho tinha morrido. E ela fica apavorada, porque ela acha assim, como é que... Eu não quero nem que ela perceba que o filho dela morreu. E ela coloca o chale novamente, então eles já estão chegando no lugar, né, quando eles iriam descer da barca, e ela fica querendo sair o mais rápido possível para não ter que enfrentar aquele momento em que aquela mulher, que já tinha passado por tantos sofrimentos, iria levantar o chale e descobrir que o filho estaria morto. Só que aí acontece, gente, o tal do grande milagre, porque quando a mulher levanta o chale, ao invés de encontrar o filho morto, ela vê a criança viva, sem febre, saudável e sorrindo. E isso é uma grande surpresa para a narradora. Por quê? Porque ela, como assim? Eu olhei esse menino agora há pouco, esse menino estava morto e agora esse menino está vivo. Seria esse milagre só o fato do menino ter ressuscitado de forma inesperada? Ou, na verdade, esse menino também representa um florescer, um renovar e um modificar da parte dos próprios sentimentos e convicções e crenças dessa narradora. Quando ela olha o menino morto, é interessante que ela olha para a água, ela não queria ver. Eu entendi, não sei se vocês concordam comigo, depois eu vou mostrar para vocês essa parte aqui do conto para ficar um pouco mais claro, mas é como se ela estivesse olhando para ela mesma. Existe uma dualidade, um paradoxo tão grande nesse diálogo entre ela e a mulher, que a gente percebe que quando ela olha é como se ela não quisesse ver, é como se ela tivesse até um certo receio de se enxergar.
na sua própria escuridão interior, no seu próprio esfriamento. Porque era tão contrário, tão paradoxal o sentimento daquela mulher e a postura dessa mulher com o bebê diante da vida, que aquilo era tanta luz e tanta vida para ela, que era como se ela não conseguisse nem pensar, assimilar bem o que estava acontecendo ali durante aquela travessia. E aí, quando a gente vê o que ela viu morte, veja, é a visão dela. O que ela viu como morte, essa mulher, quando levanta o chale, ela vê como vida. Ela vê vida, ela não vê a morte. E isso causa uma transformação muito grande, porque quando ela já está indo embora, ainda atordoada com tudo aquilo que estava acontecendo, com o milagre que tinha acontecido, mas não foi só o milagre por parte do menino ter renascido, mas a gente percebe que foi um milagre também para ela, pessoal. Boa noite, Luiz. Também pessoal. Isso é que é bastante interessante, porque ela também muda, ela também resgata, ela também ressuscita. Isso a gente percebe porque quando ela vai olhando para trás, ela fica tentando imaginar o Rio Verde. Né? Como seria o rio, as águas do rio, quando fosse dia. Já está quase amanhecendo, na verdade, percebe que já está quase amanhecendo. Mas ela começa a ver de uma outra forma. Exatamente, Adriana, como sendo a esperança, né? O milagre a criança vive. Esse conto, gente, eu acho ele muito bem elaborado, muito bem feito. Como tantos pontos foram colocados, né? De forma que a gente consegue ter uma série de informações desse texto. Então, vamos lá. Eu trabalho aqui também, eu consegui pegar algumas informações que eu acho que são importantes, que é a gente perceber essa questão do realismo fantástico também dentro do conto, porque a gente está sempre ali entre aquilo que é realidade e aquilo que seria essa fantasia, essa coisa do sobrenatural presente na narrativa. A gente tem como intertextualidade toda essa ambientação dessa ideia da barca, que a gente já tinha comentado, né? De levar essas almas, essa concepção de morte para o outro lado, né? Essa busca pela vida. E a gente também tem essa alusão a esse aspecto do cristianismo, do nascimento de Cristo, inclusive da figura da mulher, tá, minha gente? Ó, por que da figura da mãe do menino? Eu separei uma partezinha aqui para ficar mais claro para vocês. A imagem da mulher, a figura da mulher, também faz referência a Maria. A gente percebe que no conto diz assim: a mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. E aí a gente vai percebendo que à medida que essa mulher ia contando essas desgraças, ela ia contando com calma. Mas o fato de estar tratando desses assuntos tristes de sua vida com calma não dava a ela essa ideia de que ela era uma pessoa apática ou uma pessoa conformada. Muito pelo contrário, era uma pessoa que tinha dentro de si a chama da fé e da esperança muito viva. E era isso que intrigava a narradora. Como é que ela contava de maneira tão calma, né? Não, sem demonstrar nenhum tipo de revolta e apatia, mas ao mesmo tempo ela entendia que, embora tudo tivesse desmoronado ao seu redor, Deus não havia a abandonado. E isso é muito forte para a narradora. Né? Como é que alguém passando por tantas coisas ainda acredita tanto em Deus e não se revolta ou não se rebela contra Deus? Ela continuava acreditando que Deus não havia a abandonado. Então, uma outra referência que eu acho bem interessante é quando ela fala do sonho com o filho, que foi aquele sonho que eu falei com vocês quando ela dormiu no banco lá do jardim. E tem uma parte do texto que diz assim: como o sol batendo em mim. Então veja que essa ideia do sol, da luz, né, sempre associada à vida e a Deus, né, à fé e essa crença muito forte, em contraponto às antíteses que vão aparecendo no conto, né, quando a gente vai falar da questão do gelado, do quente, do claro, do escuro, né, da morte, da vida, que são esses elementos que vão perpassando o texto.
A Adriana coloca aqui a simbologia da água fria durante a noite e a água quente durante o dia. Noite, morte, dia, vida, o amanhecer com o novo, a esperança do novo dia, trazendo a nova oportunidade de vida. Exatamente, Adriana. Então, é justamente isso que encanta nesse conto, né? Porque todos esses elementos, né, do frio, do gelado, do quente, do verde, né? Essas cores, essas sensações, esses sentidos que são aguçados dentro do conto, não estão ali aleatoriamente, eles têm um sentido, eles se encaixam perfeitamente com o próprio universo desses personagens. E aí, interessante também é que tem a questão do monólogo interior, do discurso indireto livre. Eu coloquei aqui também que o tempo psicológico também é bastante presente, porque essa mulher o tempo todo, ela fica pensando, ela fica refletindo sobre a condição dessa mulher que leva o filho, mas também sobre sua própria condição diante da vida. Então, quando a gente pensa aqui no milagre de Natal, não é um milagre convencional, né, como a gente vê normalmente, mas um milagre que passa por uma experiência do contato com o outro como sendo seu contraponto. E nesse contraponto, você conseguindo se resgatar, ou seja, há um autorresgate, no sentido de que eu vejo no outro aquilo que é totalmente diferente da minha vida, da minha forma de encarar as coisas, mas eu busco essa redenção. Eu me encontro justamente naquilo que é totalmente diferente de mim. É muito interessante e como esse milagre de fato vai acontecendo. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente vê o Natal, ele aponta para uma vida, justamente, né? Esse Natal que aponta para a vida, para uma vida de esperança, em que as pessoas solitárias, ou seja, como a narradora, podem passar a serem o quê? Solidárias, né? Aquela que se importa com o outro. A gente vai ter várias referências no texto que mostram que a narradora era justamente o oposto. E essa experiência muda a sua maneira de ver a vida, de sentir suas crenças, suas convicções, a aproxima desse elo, dessa crença em algo maior. E também a gente vê o próprio velho, né? Que a gente vê que tem um velho nessa barca, o velho bêbado, que fica falando sozinho. Ou seja, o milagre de Natal poderia inclusive mudar a sua própria condição. Porque um homem que está ali numa noite de Natal, atravessando numa barca, bêbado, falando sozinho, com amigos imaginários, o milagre que poderia acontecer na vida desse homem era de repente não ter amigos imaginários, mas ter amigos reais, que ele pudesse confraternizar, que ele pudesse ter também essa busca, né, essa questão da relação humana. E a gente percebe que essa questão da alegoria, né, quando a gente vê essas entrelinhas do texto, a gente percebe o quanto ela difere dessa concepção que a gente tem dessa sociedade de consumo, né, que prega tanto o consumo no Natal. Na verdade, aqui, esse mudar é olhar para o outro, é se conectar com o outro. O milagre de Natal, né, daqui, pelo menos que eu entendo, como sendo o ponto principal de fundo, é essa conexão com o outro. É a partir da conexão dessa narradora com a outra, da mudança, ou seja, se quebra esse gelo, tira essa morte, essa escuridão, é substituída por vida, por esperança, por querer se relacionar, por agora se voltar também para o outro, para não viver nessa individualidade e nesse estado sombrio da solidão. É interessante porque tudo isso é passado através de uma linguagem extremamente assim, colocada dentro desse aspecto mesmo da alegoria, da simbologia. A gente precisa prestar bastante atenção nesses elementos para compreender esse texto de Lígia Fagundes Telles, brilhante. Mas vamos lá. Vamos ver o primeiro parágrafo do conto e o que a gente pode tirar de pista para tudo que a gente comentou até então. Então, assim, não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna,
nos iluminava com a sua luz vacilante. Um velho e uma mulher com uma criança e eu. Veja que a gente percebe que toda essa ambientação é de que ela se sentia bem só, ou seja, ela tinha uma convicção ali muito claramente pontuada. Ela coloca aqui que era desconfortável estar ali, ou seja, na barca era desconfortável, era tosca. Essa luz que apresenta ali, que iluminava, ela era vacilante, né? Ou seja, não existia muita luz, era uma luz fraca, vacilante, que conduzia esses passageiros. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem. E até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Ou seja, as pessoas estavam ali, mas observe como ela enfatiza, estávamos sós. Só existiam aquelas 4 pessoas na embarcação e elas não dialogavam entre si e parecia que era melhor que fosse assim. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os 4 silenciosos como mortos. Veja que interessante, né? Ele passa essa atmosfera muito como foi bem citado aqui, né? Essa ideia da barca, né? Dessa coisa da travessia da morte, né? Como a gente vê nas histórias antigas, míticas, né? E ela coloca aqui, estávamos como mortos no antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Olha aí a intertextualidade. Como é que a gente consegue fazer referência a essas histórias antigas, né, que foram citadas aqui? Justamente porque quanto mais a gente lê, mais associações a gente consegue realizar. E aí a gente tem essa possibilidade de perceber nas entrelinhas essas intertextualidades. Quando ela faz essa referência aqui a essa ideia de, como ela bem colocou aqui, né, num antigo barco de mortos, sim, ela está fazendo referência a essas histórias de povos antigos, né, que acreditavam que as almas atravessavam o rio numa barca e assim por diante. Contudo, estávamos vivos e era Natal. Olha que interessante, né? Estavam como mortos, contudo, eles estavam vivos. E aí ela traz um elemento importantíssimo. Não era qualquer noite. Era uma noite de Natal. A caixa de fósforo escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei, enxugando a mão. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas pobres, pouco puídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. Veja que enquanto ela vê gelo, o que é que a mulher pensa? Ela pensa no dia quando as águas eram quentes. Existe assim, sempre essa oposição, né, de ideias entre uma e outra, né? Uma personagem representando a morte, a outra representa a expressão de vida. Então, enquanto uma sente o gelo, o frio, a outra diz, mas em outro contexto, essas águas são quentes. Ou seja, aquilo que é quente também, né, pode ser frio. Coisas totalmente contrárias ali, estando numa mesma situação, né, se complementando. Essa descrição da roupa e do caráter é belíssima. Sim, sim. Porque ela coloca aqui as roupas
porque eram pobres, puídas, tinham muito caráter, né? Ou seja, o fato de ser pobre não retirava, né, a sobriedade, a dignidade, a ideia que aquela mulher passava de confiança, né, de honestidade que ela passava. Ou seja, não estava na parte externa, exterior da roupa algo. Era algo que, mesmo ela tendo roupas simples, não tiravam dela todo o ar que ela passava dessa pessoa que tinha essa honestidade, que tinha essa hombridade. Bem interessante isso aí também. De manhã esse rio é quente, insistiu ela, me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por estas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje. Por que hoje? Porque era Natal, né? A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito, cobriu-lhe a cabeça com um chale e pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era sereno. Seu filho? Está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre. Mas Deus não vai me abandonar. Então aqui já aparece essa primeira demonstração de fé. Ela fala da água verde, da água, né, mais quente, né, já prepara esse cenário. E aí ela fala do menino que está doente, ela precisa, é uma noite, ela não esperava que na noite de Natal ela tivesse que buscar ajuda para o filho dela em outro local, mas assim a gente percebe que ela diz, Deus não vai me abandonar. Então isso é claro, essa convicção, né? Mesmo ali na situação de adversidade, ela tinha fé. É o caçula? Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. É o único. O meu primeiro morreu no ano passado. Subi o muro, estava brincando de mágico, quando de repente avisou, vou voar, e atirou-se. A queda não foi grande e o muro não era alto, mas caiu de tal jeito. Tinha pouco mais de 4 anos. Joguei o cigarro na direção do rio e o toco bateu na grade. Voltou e veio rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente, embora, mas vivo. E esse que idade tem? Vai completar 1 ano. E no outro tom, inclinando a cabeça para o ombro, era um menino tão alegre. Tinha a verdadeira mania com mágicas. Ela volta para o menino que tinha morrido. Ela tentou desviar o assunto, mas ela volta a falar no menino, né? Claro que não saía nada, mas era muito engraçado. A última mágica que fez foi perfeita, foi voar. Vou voar, disse abrindo os braços, e voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Gente, é bem interessante aqui, né? Ela queria demais não se importar, não se envolver com o outro. Provavelmente por proteção, por defesa, por ter se chateado, ter se magoado, por ter tido experiências anteriores ruins, né? É muito comum quando as pessoas passam por grandes decepções terem essa ideia de que querem se afastar, de que não querem mais se envolver com outras pessoas. Ah, desisto disso, não acredito mais na humanidade, nas pessoas, não acredito mais em ninguém. Mas é interessante como o ser, né, humano, e como aquilo não fazia parte de uma característica própria dela, por mais que ela não quisesse se envolver, ela já estava se envolvendo, ela já estava dialogando, ela estava evitando se compadecer ou se conectar com aquela mulher. Mas aí, ela diz assim, queria ficar só naquela noite. Que veja, uma noite de Natal, que a gente fala em família, pessoas se reunindo, né? Alegria, essa ideia que a gente tem em geral. Ela queria ficar só, sem lembranças, sem piedade.
Aí ela fala: os tais laços humanos já ameaçavam me envolver. Conseguir evitá-los até aquele instante. E agora não tinha forças para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me e tive vontade de rir. Incrível! Foi uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Aquele sistema dos vasos comunicantes. A Adriana botou: isso também lembra aquele trecho do Pequeno Príncipe: tu te tornas responsável por quem tu cativas. Exatamente, né? Ela acabou dizendo: nossa, eu comecei a conversa, agora não vou parar mais, né? E parece que cada vez que ela perguntava uma coisa, a mulher respondia com algo que parecia ruim também. Ela disse: nossa, meu Deus. Perguntei sobre o filho, ela começou a falar de um que morreu. Pergunta sobre o marido, bola fora de novo. O marido abandonou. Né? Parecia que sempre vinha alguma coisa ruim. Há muito tempo que seu marido... Faz-me 6 meses. Vivíamos tão bem, mas tão bem. Foi quando ele encontrou por acaso essa antiga namorada. Me falou nela fazendo uma brincadeira. A Bila enfeiou. Sabe que de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito? Não tocou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair, ainda fez assim com a mão. Eu estava na cozinha lavando a louça e ele me deu um adeus através da tela de arame da porta. Me lembro até hoje que eu quis abrir a porta. Não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela no meio. Mas eu estava com a mão molhada. Recebi a carta de tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto de minha escolinha. Sou professora. Boa noite. Então, o que a gente percebe aqui, gente? Primeiro, existia uma tela entre eles, né? Ela nem gostava, mas estava com a mão molhada. Ela estava envolvida com outras coisas. Depois, o camarada, além de abandonar a mulher, ainda manda uma carta avisando que a tinha abandonado e já estava com outra mulher, né? Que mostra que ele foi totalmente indiferente, ou seja, não tinha consideração nenhuma, já estava tudo de caso pensado, citou a outra, foi embora, manda uma carta e a gente vê agora mais uma dificuldade. Ela era professora e ela agora teve que morar numa casa alugada. A gente vê uma outra dificuldade aqui. Olhei as nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível! Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos de sua roupa perder o filhinho, o marido, via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava sem a menor revolta, confiante. Apatia? Não. Não podiam ser de uma apatia aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma certa irritação me fez andar. Veja o quanto que ela vai pensando, porque isso ela não disse para a personagem, né? A mulher que ela estava conversando. Isso ela estava pensando. Por isso que eu comentei com vocês no início da live sobre a questão do monólogo interior. Ou seja, ela está ali pensando, né? O fluxo da consciência, refletindo sobre aquela mulher, sobre a maneira como ela se comporta diante dessas adversidades e achando incrível, nossa, como é que alguém reage dessa forma em relação a tantos problemas na vida. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus, repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei. E eu ouvi o som débil da minha afirmativa, sem saber por que perturbei-me. Olha que interessante. Quando ela fala, agora eu estou vendo o quanto ela acredita em Deus. Então, é exterior a mim. Mas eu acredito em Deus? Né? Essa diferença entre ela e a mulher está justamente nisso. Essa falta de fé da parte dela. E ela falou esse Deus de uma maneira tão fraca, tão sem energia,
que ela começa a se perturbar a respeito do como ela se distanciou da crença, dessa conexão com o divino. Daí, ela mudou a posição da criança. Ah, tá. Acredito, murmurei, ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por que perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era tal fé que removia montanhas. Olha aqui outra intertextualidade, né? Uma citação bíblica, né? Que a fé remove montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo e começou com voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua fora, enfiei um casaco e saí descalça e chorando feito louca, chamando por ele. Sentei-me no banco do jardim, onde toda a tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez. Não precisava ficar, se mostrasse só um instante, ao menos mais uma vez, só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormir. Então sonhei, e no sonho Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com a sua mão de luz. Né? Ela ainda sonha que Deus toca na mão dela, né? E vi meu menino brincando com o menino Jesus no Jardim do Paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tamanha sua alegria que acordei rindo também, como o sol batendo em mim. Olha só a luz, o quente, o verde. Vejam as palavras, né? Que saem, que são da parte da mulher. Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o chale novamente e voltei-me para o rio. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o contra o peito, mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se estivesse mergulhada até o pescoço naquela água. A gente vê que a questão da imagem aí, né, da simbologia. Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando, anunciou. Apanhei depressa a minha pasta. O importante agora era sair, fugir, antes que ela descobrisse. Correr para longe daquele horror. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia. Chegamos, ei, chegamos. Aproximei-me evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse apanhar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Acordou o dorminhoco e olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Ela sorriu. Veja! Inclinei-me a criança abrir os olhos, aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. E bocejava, esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela, enfiando a sacola no braço. Sob o manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Vê que imagem bonita, né? Do preto, do escuro e o resplandecer do rosto da mulher. Onde existia a sombra da morte, né? O rosto dela resplandecia. Muito bonita essa imagem aqui. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho por mim retomando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da barca. Ela foi a última a sair, observem. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio. E pude imaginá-lo como seria de manhã cedo. Verde e quente. Verde e quente. Gente, essa repetição do verde e quente é que vai realmente confirmar o milagre, né? Que é o ver diferente, ter esperança de ver algo diferente, de ter um novo contexto, de ter uma visão diferenciada. Então, o conto riquíssimo, né, na alegoria, na simbologia, nessa contraposição dessas imagens, nessa complementação também desses contrários,
né? Envolvendo como se no mesmo estado, no mesmo momento pudesse existir ali vida e morte, né? Da ideia de que nada está perdido, vida e esperança, exatamente. E que justamente, se a gente for analisar, né? Não coloca a morte como um fim em si mesma, né? Mas a morte também como sendo um passar, seja essa morte simbólica, né? Essa morte do não acreditar, de não compartilhar, a morte do não se relacionar. Essa morte, ainda assim, pode acontecer o milagre, né? Que é esse milagre do ressurgir dos seus sentimentos, de suas crenças, de suas convicções. E aí está o grande milagre do Natal, né? Não é aquele milagre que a gente imagina, todo mundo ali numa festa comemorando. Não, eram pessoas sozinhas, mortas, porém vivas, mas que tinham ali cenários e crenças capazes de transformar, né? Transformar a pessoa, a narradora, que é inclusive, vamos colocar como sendo até a mais sombria de todos os presentes ali naquele barco. Então, muito bonito, né? Bem simbólico. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode abordar, pode trabalhar, inclusive o pessoal, né, os professores que gostam de levar esse conteúdo para a sala de aula. É bem interessante instigar mesmo os estudantes a também criarem as suas percepções, perceberem essas nuances, né? E a gente vai trabalhando isso essa leitura proficiente de uma maneira mais realmente aprofundada. A Adriana colocou muito lindo esse conto. Eu também vejo esse conto, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Sim. Também trabalha muito isso. Inclusive, Morte e Vida Severina vai ser um dos nossos, viu, Adriana? Já tinha dado uma olhada nele pra gente fazer depois uma live sobre ele. Eu acho que é bem interessante a gente trabalhar esse conto. Nesse existe o milagre da vida, do renascimento. Sempre essa esperança. O interessante é que a parte inicial, ela toda conduz para essa ideia sombria da morte, mas ela tem esse resgate no final, né? Da vida. Ou seja, tem esperança, né? Nada está perdido. Ainda vale a pena acreditar. São essas imagens, são essas ideias, né? Que podem ser amplamente difundidas e comentadas e discutidas, trazendo realmente uma reflexão sobre isso. É muito importante a gente refletir sobre essas ideias, né? Sobre essas concepções, para que a gente jamais nos deixe, vamos dizer assim, enfraquecer no sentido de deixar de acreditar, né? É muito interessante e, mais uma vez, né, Lígia Fagundes Telles sendo genial na construção do conto, das imagens, né, e de todos os significados que essa narrativa traz. Na próxima quarta-feira, vou trazer um texto de Rafael Rocha Neto. É um escritor pernambucano, né? Um escritor pernambucano que não é muito conhecido, mas ele tem um conto dele chamado Inácio da Diná, tá bom? É um conto maravilhoso. A gente vai trabalhar esse conto já traz uma outra abordagem, muito mais focada na questão do jornalismo, né, policial, que envolve questão de mazelas sociais, de violência, de criminalidade. Já tem uma outra concepção, mas é importante a gente passar por diversos temas e ir percebendo como esses escritores, eles foram tão pontuais, né? Eles souberam trabalhar essas questões de uma maneira tão inteligente que realmente nos instiga a refletir de uma maneira mais crítica sobre essas realidades. Lígia é maravilhosa, é muito bom. É Inácio da Diná, o nome do conto. Inácio da Diná. Inácio, vou colocar aqui. Inácio da Diná. Muito interessante esse conto, viu? Inclusive, os estudantes gostam muito, porque ele é bem reflexivo. O autor se chama Rafael Costa Neto. Só vou conferir aqui. Rocha Neto. Rafael Rocha Neto. Então a gente vai
fazer a análise dele na próxima quarta-feira. Aqui. Na Cidade Nada, Rafael Rocha Neto. Ele é um autor pernambucano, né? É bem interessante e eu tenho certeza que vocês vão ver muita coisa para tirar, porque parece ter uma parte, viu? Que eu já vou dar um spoilerzinho assim, bem pequenininho, mas tem uma parte que parece até que é... Sabe, lembra do Bandeira 2? Né, que escutava muito antigamente, pronto, ele pega essa coisa do jornalismo, né, da parte policial, bem envolvente. Acho que vai ser bem interessante esse conto também na próxima quarta. A live foi maravilhosa. Obrigada, Adriana. Sempre presente, né? Sempre dando esse apoio aqui. Então, gente, muito obrigada. Curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas se interessem pela leitura proficiente, né? Estar aqui com essa grande missão de fazer com que as pessoas se interessem mais pela leitura, né? Isso é muito, muito importante. Então, beijo, até a próxima quarta-feira e muito obrigada por terem participado comigo essa noite. Tchau!